Fala, moçada, tudo certo? Vamos dar início aí a mais um vídeo. Esse vídeo de hoje é um vídeo onde eu vou estar resolvendo com vocês exercícios relacionados à nossa videoaula número um, que foi de numeração e sistema decimal. Beleza? Sejam muito bem-vindos. Se você ainda não conhece o nosso canal, se inscreve aí no canal, tá? Ativa o sininho, dá aquela força pra gente, deixa os comentários, deixa o seu joinha aí pra gente, tá? Gente, vamos voltar. Os exercícios de hoje, o que vai acontecer? Por que eles são mais comuns, os exercícios que eu trouxe nos colégios de aplicação Pedro II e colégios militares? Eles são mais comuns porque nos demais concursos, né, colégio naval, escolas técnicas, eles costumam, vestibulares, eles costumam misturar esse assunto com outros assuntos, com outros temas que ainda vão vir. Então, nesse primeiro momento, eu separei os exercícios que já abordam o que a gente precisa, o que a gente viu na videoaula 1. Se você não viu a videoaula 1, só procurar lá e você vai ter acesso a essa aula. Vamos lá? Vamos começar? Canal aí, Papirando com Beyond. De um bom papiro nada escapa. Vamos lá, primeiro exercício. O número 5 bilhões 947 milhões 203.682. Número gigante, né? O que esse número tem? Olha lá as alternativas. 4 ordens, 3 classes, 10 ordens, 10 classes, 5 classes. Gente, essa questão é uma questão que, assim, eu chamo ela de mel na chupeta. O que é o mel na chupeta, gente? É aquela questão, ó, moleza, questão dada. Você tem aí um número, né, embora ele seja grande, esse número ele é dividido em ordens e classes. Cada algarismo possui uma ordem. E a cada 3 algarismos, cada 3 ordens, você forma uma classe. Então, olha aí, gente. Essa questão, esse número, ele tem 10 algarismos, né? Portanto, ele tem 10 ordens. Ele tem 3 classes completas, com 3 algarismos, e uma classe incompleta. Então, 10 ordens, fácil ver aí, né? Letra C. Moleza, moleza, melzinha, primeira questão. Questão 2. Aí já é o estilo de alguns concursos. Textos grandes para te desviar do foco. Você está, às vezes, no início ali da prova, então você pega um texto maior, você está tenso, e ele traz várias informações. Então, NASA manda nave Parker Solar Probe ao Sol. A usada missão espacial, uma das mais complexas de toda a história, de 6 décadas da NASA, deve custar cerca de 1,5 bilhão de dólares e espera os cientistas ajudar a responder uma série de dúvidas astronômicas. A missão Parker Solar vai se aproximar do Sol, 2,1 mil quilômetros, como nenhuma outra antes, e um escudo protetor de quase 12 centímetros de espessura, feito de composto de carbono, vai protegê-la do intenso calor de 2 milhões de graus Celsius e da radiação presente. Sabendo que a distância média da Terra ao Sol é igual a 149 milhões e 600 mil quilômetros, esse número, no nosso sistema de numeração decimal, possui as seguintes ordens e classes. Gente, ele contou toda uma história, trouxe a você várias informações numéricas, simplesmente para perguntar o que era importante aí para a gente, era o último parágrafo. A distância média da Terra ao Sol, ele quer saber esse número aí, quantas ordens e quantas classes tem. Uma questão também muito fácil. Eu só preciso aí da informação do número 149 milhões e 600 mil. Ele tem 3 classes completas dessa vez. Como cada classe tem 3 ordens, né, são 9 ordens. Então, só você procurar aí na alternativa, 9 ordens com 3 classes, né? Letra B, bravo, né? Exercício número 3. Um número tem 6 algarismos. A ordem de sua unidade mais alta é... Opa, agora cuidado. Vamos lá. Se um número tem 6 algarismos, nós sabemos que as ordens são numeradas de trás para frente. Então, quando ele fala a unidade mais alta, observa só. Essa unidade mais alta, ela na verdade vai ser 6 algarismos, é a 6ª ordem. Esse número ele está na segunda classe. Nós já tínhamos visto que a segunda classe é a classe de milhar. Então, ó,
unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Opa, molezinha, feito isso aí, eu consigo identificar a resposta correta, né? Resposta aí, letra E, eco. Exercício 4. Num sistema de numeração decimal, todo algarismo escrito imediatamente à esquerda de outro representa unidades maiores que esse número, uma vez, 5 vezes, 10 vezes, 100 vezes ou 1000 vezes. Bom, vamos para a resolução. Esse é o principal conceito, gente, do sistema decimal. Porque as ordens elas são criadas de 10 em 10, ou seja, a cada 10 unidades eu tenho uma dezena, eu mudo a ordem. A cada 10 dezenas eu tenho uma centena, mudo a ordem. Ou seja, de acordo com esse principal conceito, eu vejo então que quando eu mudo imediatamente para uma outra ordem, eu represento 10 vezes aquela ordem. Então, a resposta correta aí, C, Charlie, tá? Moçada, antes daí da gente resolver o exercício número 5, os exercícios que estão sendo colocados aí, é importante você pegar o exercício, pausa, faz uma leitura cuidadosa, tenta desenvolver, tenta resolver, depois acompanha a resolução com a gente, perfeito? Isso vai fazer uma dinâmica aí legal e você vai conseguir verificar a aprendizagem, tá bom? Vamos para o exercício 5. Dado o número 256.184.309, quantas vezes o valor relativo do algarismo 8 é maior que o seu valor absoluto? Bom, vamos observar ele. Eu estou falando sobre o algarismo 8. Então, o valor absoluto do algarismo 8, o valor absoluto ele não depende da posição, ele é independente da posição. Então, o valor dele é 8, ponto. Agora, o valor relativo, o valor posicional dele, se ele está na quinta ordem, 8 com 4 zeros, 80.000. 80.000 são 8 dezenas de milhar. Ou seja, 8 dezenas de milhar são 8 vezes o 10.000. Ah lá, 8 vezes o 10.000, quantas vezes o 80.000, o 8 vezes 10.000 é em relação ao 8? 10.000 vezes, né? Questão também tranquila, resposta aí, eco, beleza? Exercício 6. Num sistema de numeração decimal, quanto ao valor absoluto e ao valor relativo dos números, podemos afirmar que o valor relativo, cuidado com essa questão. Olha só, letra A, é sempre menor do que o valor absoluto? É sempre maior do que o valor absoluto? É sempre igual ao valor absoluto? Na casa das unidades é igual ao valor absoluto? É sempre 10 vezes maior do que o valor absoluto. Nós devemos ter muito cuidado em questões, não só de matemática, como de qualquer disciplina, em alternativas que trazem é sempre, para todo, tá? Tomem muito cuidado com essas informações. Então, quando a gente fala em valor absoluto e valor relativo, eu sei que o valor relativo ele depende da posição. Então, o normal do valor relativo, o normal é o valor relativo ser diferente do valor absoluto, tá? O normal. Mas, por exemplo, nós vimos que na primeira ordem, o valor absoluto e o relativo vão ser sempre iguais. Na primeira ordem. Então, quando, por exemplo, você olha para a letra C, ele fala assim, é sempre igual ao valor absoluto, né? Não. Agora, é sempre 10 vezes maior do que o valor absoluto. Olha só, é sempre 10 vezes maior do que o valor absoluto. Cuidado, porque, por exemplo, eu tenho tanto a casa das unidades, mostrando que eles são iguais, então, ou seja, ele não é 10 vezes, e eu tenho também o algarismo zero. O algarismo zero, independente da posição que ele esteja, o valor absoluto do zero vai ser igual ao valor relativo. Perfeito? Então, muito cuidado aí com questõezinhas assim, que parecem ser bobinhas, né? Então, ó, na primeira ordem, o valor absoluto e o valor relativo são iguais. Nas demais ordens, os valores são diferentes para todo algarismo diferente de zero, aquilo que eu falei do cuidado com o zero. Então, ó, resposta nossa, delta. Na casa das unidades é igual ao valor absoluto. Beleza. Por que essa questão eu pedi um cuidado? Porque às vezes você lê a alternativa A, B, se emociona e já quer marcar. Leia todas as afirmativas, tá bom? Antes de identificar a resposta certa.
Bom, a gente está chegando na reta final, é onde eu deixei as melhores questões. Então fica comigo até o final aí para você ver as questões bonitinhas. Olha só, a questão 7 já é uma questão que eu chamei de bonitinha, tá? O que acontece com essa questão 7? Olha só, se o algarismo 1 for colocado após o numeral DU, onde D representa o algarismo das dezenas e U representa o algarismo das unidades, então o valor do novo numeral é dado por. Então vamos analisar. Inicialmente eu tinha DU, D dezena, então são 10 vezes o algarismo D, mais unidade U, uma vez o algarismo U. Isso é o numeral inicial. Perfeito? Só que quando eu acrescento o algarismo 1 no final aí do numeral DU, eu já mudei a minha composição. Eu passo a ter 3 algarismos. O valor ali do algarismo D, ele já não está mais na dezena. Esse algarismo D passou para centena, para a terceira ordem. Então aquele valor que ele representa vai ser 100 vezes o algarismo D, mais o algarismo U, ele está na segunda ordem. Então ele vai valer 10 vezes esse valor, mais a unidade 1. Show? Então o numeral DU1 passou a ser D vezes terceira ordem, D vezes 100, U vezes segunda ordem, U vezes 10, e o 1 mesmo, porque o valor absoluto é igual ao relativo na primeira unidade, na primeira ordem. Show de bola? Procura lá na alternativa, resposta letra C, casa, Charlie. Beleza? 100 vezes D mais 10 vezes U mais 1. Exercício 8. Quantas unidades de terceira ordem preciso para formar 5 unidades da quarta ordem? Uma questão também bonitinha, né? Também legal. Vamos ver aqui. Olha só. O que nós sabemos? Eu sei que uma unidade de quarta ordem, né? Você vai lá, bota o algarismo 1 na quarta ordem e o restante você completa com zeros. Uma unidade de quarta ordem vale 1000. É uma unidade de milhar. 1000. Bom, se uma unidade de milhar vale 1000, 5 unidades de milhar vão valer 5000. Show? Bom, por que eu peguei esses 5 unidades de quarta ordem? Porque o enunciado está me perguntando sobre isso. Ele quer saber quantas unidades de terceira ordem você precisa para poder ter 5 unidades de milhar. Então eu quero chegar em 5000. Tá, quantas unidades de terceira ordem eu preciso? O que é uma unidade de terceira ordem? Terceira ordem, unidade, dezena, centena, 100. Então cada unidade de terceira ordem vale 100. Quantas vezes eu tenho que ter o 100 para chegar em 5000? Ou você faz uma divisão direta, que vai dar 50 direto. Então você já teria aí a resposta. Ou você pode perceber também o seguinte. Na terceira ordem, se eu botar um algarismo ali na terceira ordem, um elemento na terceira ordem, a segunda e a primeira ordem tem que zerar. Então, para isso ser 5000, nessa terceira ordem eu tenho que encaixar 50. Então 50 centenas seria a mesma coisa que 5000. Show? Olha agora outra resolução. Se você olhar para as alternativas, você pode perguntar para as alternativas. Quantas unidades de terceira ordem? Seriam 10? 10 terceira ordem, 10 centenas, dá 5000? Não. Letra B, 50 centenas, dá 5000? Dá, 50, 00, 5000. Ou seja, já teria a resposta analisando aí as alternativas. Show de bola? Exercício 9, uma questão de arredondamento. Os arredondamentos são muito úteis nas atividades do dia a dia, pois em muitos casos basta conhecer um valor aproximado para tomar decisões. Sabendo-se que a população do Brasil é igual a 207.660.929 habitantes, o valor aproximado desse número, arredondando para centena de milhar mais próxima, é igual a... Cuidado, eu quero aproximar para centena de milhar. Centena de milhar é a sexta ordem. Então, quando você olha para a sexta ordem é esse algarismo aí que eu identifiquei. Perfeito? Essa é a sexta ordem. Como o algarismo à sua direita é 6, tudo bem? O algarismo à sua direita é 6.
o arredondamento vai ocorrer o quê? Para cima. Então, esse valorzinho identificado aí nosso, que a gente colocou 6, ele na verdade vai ter que ir para a ordem mais próxima, 7, e o restante completa a classe. Tudo bem? Então, a alternativa correta aí, letra C. Show? Gente, qualquer dúvida, posta lá nos comentários pra gente, tá? Essa questão 10, gente, foi uma questão, assim, eu achei muito bacana. É uma questão que caiu ano passado em um aí dos colégios militares, né, do país. E olha só o enunciado que legal. Um sistema de numeração muito interessante é o chinês científico, que provavelmente existe há mais de 2 milênios. O sistema é essencialmente posicional, de base 10. Entretanto, esse sistema utiliza símbolos diferentes para algarismos em posições pares e ímpares. Por exemplo, no número 22, o 2 das unidades utiliza o símbolo do 2 das posições ímpares, enquanto o 2 das dezenas utiliza o símbolo do 2 das posições pares. A figura a seguir mostra como os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 são representados quando aparecem em ordem ímpares. Aí aqui está identificado, né, na sua tela aí à esquerda, está identificado os algarismos quando eles estão nas ordens ímpares. Quando ele aparece nas ordens pares, os algarismos são representados como mostrado na figura à direita. Então observa que os mesmos algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ele tinha duas representações distintas nesse sistema de numeração chinês. Eles eram distintos. O que ia definir o que você ia usar era a ordem. Se a ordem era par ou ímpar. Cuidado, não é o algarismo ser par ou ímpar, é a ordem, é a posição. Então, posição 1, primeira ordem, é ímpar. Posição 3 é ímpar. Posição 5 é ímpar. Todos os símbolos que estiverem dentro dessas casas vão ter que usar a nomenclatura da esquerda e as demais da direita. Show? Bom, abaixo há dois números representados no sistema de numeração chinês. Então aí na tela vocês estão vendo dois números nesse sistema de numeração. E aí o problema pede a soma desses dois números representada no sistema de numeração indo-arábico. Moçada, imagina só, colégio militar lá, criança lá com 10 aninhos, 11, fazendo a prova, se depara com uma leitura dessa. Eu, pelo menos, quando tinha 10 anos, eu mal lia com clareza. Então esse texto para mim já era um texto complicado. Eu ia ter que ler umas 5 vezes, 10 vezes para entender o que ele está falando. Então essa questão, para a abordagem que foi feita, ela é considerada, moçada, uma questão ninja. Uma questão ninja. E de vez em quando eu vou estar trazendo para vocês essas questões. Beleza? Bom, o que eu preciso? Eu peguei os dois modelos do alfabeto e trouxe para cá de novo, para eu não me perder. Então, esses símbolos que estão aí, eu vou usar para a ordem ímpar e o outro, os símbolos da ordem par, começando do 1 e indo até o 9. Tudo bem? Bom, a continha aí que ele me deu, lá em cima, ó, eu já fiz a setinha, repara, se eu for olhar o primeiro símbolo do primeiro número, esse tracinho deitado, esse tracinho deitado ele está na quarta ordem, certo? Ele está na quarta ordem. Quarta ordem é a ordem par. Olha lá os símbolos da ordem par. Esse elemento vai valer 1. O segundo elemento está na terceira ordem, aí já é a ordem ímpar. Olha para o quadro da ordem ímpar. Esse símbolo está correspondendo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, cada um desses elementos você vai procurar aí no conjunto que eu marquei embaixo da resolução. Tudo bem? Você vai concluir que o primeiro número é o 1768 e o segundo número é o 493. Fazendo a adição simples desses números, a gente vai chegar na letra C, 2261. Bacaninha a questão, né? Muito legal. Moçada, obrigado aí por assistir a essa aula. Deixe seu comentário, pra gente é muito importante. Deixe o joinha se você gostou do vídeo. Procura a gente nas redes sociais. Todas as nossas redes sociais são Papirando com Beyond, tá bom? Se inscreve lá no canal, ativa o sininho para você receber todos os vídeos. Toda semana eu vou estar postando aí vídeos para vocês com teoria, com exercícios e podem dar as sugestões aí para a gente ir colocando tanto a sequência da matemática básica como novos conteúdos. Beleza, moçada?
Abraço aí, bom papiro. Bom papiro, moçada.